Tiago 1, 22 ao 25 diz assim: sede praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Pois se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho, porque ele se contempla, vai embora e logo se esquece de como era. Entretanto, aquele que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas praticante, zeloso, será abençoado no que fizer. Queria que você voltasse agora um pouco comigo, Mateus, capítulo 7, verso 24, 7, 24. A gente vai ver Jesus, ou vai ler aqui, o que Tiago nós terminamos de ler, e de certa forma Jesus também já havia falado com outras palavras aqui em Mateus 7, 24, que diz assim: todo aquele, pois, que ouve minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia, e a chuva caiu, rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e sua queda foi grande. Senhor, que nesta manhã, assim como na adoração, na oração, o Senhor possa continuar nos direcionando, nos instruindo, nos dando graça para ouvir e também para falar, para sermos alimentados, edificados pela Tua palavra, que é lâmpada, que é luz, que nos ilumina. Nos ajude nessa manhã, Pai, em nome de Jesus, amém. Esse texto que nós terminamos de ler, se talvez você for anotar, você pode colocar o título aí: enquanto não houver prática. O hábito de anotar sempre quando não estou falando, você vai me perceber ou digitando ou escrevendo. Desde quando me converti, me lembro que tem uns 2 ou 3 cadernos de vários escritos, porque sempre gosto de anotar, ainda mais quando se trata da palavra de Deus. Então, se você estiver anotando, você pode colocar: enquanto não houver prática. Esses textos que nós terminamos de ler, eles notoriamente, quando nós já estamos lendo os versículos, já temos uma noção do que se trata, seja no livro de Tiago, seja em Mateus. O que está em pauta aqui é a questão de prática, né? Da comparação do homem prudente com o insensato. E alguém certa vez disse que a prática é a cereja do bolo, é a conclusão de uma boa teoria. Disse esse alguém também que sem prática se esvazia o mais belo discurso. Por outro lado, essa mesma pessoa diz que nós vemos sempre a necessidade de uma boa teoria antes de uma prática, pois uma prática impensada, ela pode ser muito prejudicial para as pessoas e também para a igreja. Então, se vocês quiserem desligar, tá? Aqui é só para ventilar mesmo no início. Talvez estou sentindo um pouco de frio aí, pode desligar. Então, você percebe que a necessidade de ambos os lados, prática, mas também uma prática que a gente vai ver daqui a pouco, que ela é resultado de uma boa teoria, porque se não houver uma boa teoria, a prática pode ser desastrosa.
E se nós analisarmos com pouco esforço, nós vamos perceber que nós, o povo religioso, evangélico, brasileiro talvez, mineiro, ou qualquer evangélico, somos o povo que mais, de certa forma, vai à igreja. Somos o povo que talvez mais se fala em Bíblia. Somos o povo que mais participa de cultos e mais cultos. E também, falando de religiosos, talvez de missas e mais missas, que talvez recebe mais e mais orações, que mais se menciona a palavra Deus, mesmo ouvindo, como diz a Escritura, para não se pronunciar o seu santo nome em vão. Nós estamos sempre ouvindo uma pregação, uma mensagem, indo à igreja, participando de eventos e eventos, lendo livros e mais livros, até como aqui em cima do púlpito. E a gente percebe que no nosso meio, isso é prática, digamos assim, de ir ao culto, ler, ouvir mensagem, eventos religiosos. Somos o povo também que mais recebe, de certa forma, conselhos, participa de aconselhamentos. Embora a prática do que se ouve nos aconselhamentos, por mais que a gente se mencione aconselhamentos, a prática dos aconselhamentos muitas vezes é mínima. Me lembro recentemente ministrando na matéria do curso de maturidade cristã, liderança eficaz do Cefol, e logo no início dessa matéria, certo pastor publica um artigo falando da insatisfação com os resultados do aconselhamento. Por quê? Da insatisfação com os resultados do aconselhamento? Porque esse pastor, ele percebeu na sua comunidade que por mais que ele aconselha, que ele senta, que ele ensina, que ele instrui, ele percebia uma divergência, uma discrepância muito grande na prática do que se aconselhava. E ele escreve esse artigo falando da ineficiência, insuficiência que ele sentia ao aconselhar, porque ele não via seus membros praticando, porque não havia resultados positivos. Ele também lá nesse artigo, que você que está fazendo já fez, vai também questionar a necessidade do preparo para se aconselhar. Enfim, as pessoas estão sempre ouvindo, elas ouvem, mas muitas vezes não praticam os ensinos. Alguns começam até bem, mas não perseveram, não persistem no conselho, no aconselhamento, e aí param, não concluem um ciclo e querem às vezes resultados. Já percebeu como nós gostamos de almejar os resultados, mas a gente não entende que entre o começo e o resultado final tem um meio, e como procedemos, como caminhamos, nos comportamos no meio, determina muito do resultado. E como que seria mais simples para todos nós, nós que queremos mudanças, transformações, melhoras pessoais em todos os âmbitos, fôssemos realmente, ou as pessoas fossem convertidas e agissem como tal. Hoje não precisaria talvez de perguntar, quem aqui não gostaria de melhoras na área pessoal, de transformações? Quem aqui não gostaria de estar melhor em alguma situação na vida, buscando uma transformação, buscando uma conquista? A maioria de nós quer, nós queremos, nós gostamos, nós precisamos. Mas aí a gente percebe também que nem sempre ouvimos o conselho, ouvimos ou colocamos em prática o que aprendemos teoricamente nas Escrituras. E como que seria mais simples se dessemos ouvidos aos conselhos bíblicos, obedecêssemos às Escrituras, fôssemos guiados pelo Evangelho? Mas nem sempre é assim. O andamento, o dia a dia mostra isso. Muitos de nós queremos mudanças, queremos coisas melhores, mas não nos alinhamos à vontade, à direção, ao tempo do Senhor. E é por isso,
Desculpe, é por aí que percebemos porque muita coisa se encontra como está hoje. Como que nos falta, como que falta. Lembro, semana passada ou atrasada, eu ministrei aqui sobre obedecer nas mínimas coisas, coisas pequenas, e como que falta isso, às vezes, no nosso meio, na nossa vida, na minha vida, como falta às vezes maturidade, testemunho bíblico, como nos falta a prática de tais coisas. E aí surge a pergunta: o porquê da nossa prática? Desculpa, o porquê da nossa dificuldade com a prática? Qual que seria a resposta para tanta dificuldade? Em alguns casos, somos culpados. Quando eu digo como igreja, somos culpados de, em algum dado momento, a gente perceber a ausência de prática no meio cristão. Digo nós cristãos, líderes, pastores, somos culpados, pois deixamos as pessoas mal acostumadas. O que seria isso? Às vezes, na ânsia de ajudar, e já ouvi alguém dizer outrora que tem ajuda que atrapalha. Eu lembro quando alguém comentou sobre a ajuda que atrapalha, quando você se dispõe a ajudar, a contribuir, mas não confronta o ser ajudado, o ser que está recebendo, porque senão você acaba viciando. E às vezes, na ânsia de ajudar, nós vamos às casas, oramos pelas pessoas, discipulamos as pessoas nas casas, ensinamos as pessoas nas casas, mas ensinamos muitas vezes com nós fazendo, e não dando oportunidade para a pessoa que está sendo ensinada, discipulada, pratique o aprendido. É mais ou menos, por exemplo, o que as células tentam fazer, de não ser um líder que chega, que ora, que dá abertura, que canta, que prega, que conclui, e que depois que termina, ele é que pega as cadeiras, limpa a cadeira, limpa a poeira, limpa as vasilhas, ou seja, alguém que faz tudo. Mas as pessoas, infelizmente, elas se acomodam. Por isso que, de certa forma, a igreja tem a sua culpa de, durante um certo tempo, fazer tudo para as pessoas, ser alguém que ora, alguém que ensina, alguém que discipula, e as pessoas vão se acostumando, e aí elas não têm a prática da oração, muitas vezes, de ler melhor as escrituras, de praticar coisas que no dia a dia seriam muito simples para um grupo, mas para outros não. Por quê? Nós precisamos de deixar as pessoas fazerem, orarem, visitarem, enfrentarem seus problemas também. Ensinamos, discipulando, mas não podemos fazer com que as pessoas sejam dependentes o tempo todo do discipulador, do mentor. Senão as pessoas nunca irão praticar. Eu me lembro quando bem novo convertido, e bem novo convertido que eu digo, em torno de 6 meses, talvez seria algo até um pouco louco hoje, seria até, digamos assim, imprudente, mas com 6 meses de convertido, eu estava fazendo um programa numa rádio, de meia-noite às 2 da manhã. Aos nossos olhos parece loucura, mas graças a Deus, não para vangloriar a loucura, mas a loucura de Deus, a Bíblia fala que é mais sábia do que a sabedoria dos homens. Amém? Com esses 6 meses já tinha uma responsabilidade. Eu já não tinha como fugir mais. Eu não vou orar não, eu não vou fazer não. Pede o fulano, pede o ciclano, porque alguém que me pegou para discipular, como diz o ditado, mais ou menos assim, me jogou dentro de um curral, me deu uma guiada, para quem não conhece aí, é um instrumento, é uma madeira, um pedaço de pau, como se fosse um cabo de vassoura, e com um prego bem afiado na ponta, com 3 argolas, chama guiada. Quando você está no carrinho de boi, você usa aquilo você sobe no cabeçalho, tem 2 bois na frente, sem ninguém para direcionar, e como é que você controla? Lá atrás, não é na frente. Você sobe no cabeçalho, com essa guiada, você coloca ela no meio do jugo, que é uma canga que segura os 2 bois,
E se você quer que o boi entra para a direita, como é que você dá seta para o boi entrar? Você cutuca com a guiada. Se você quer entrar o descampo para a direita, você vai cutucar com a guiada o boi da esquerda, que logo ele vai se lançar no da direita, e assim você guia. Assim, e para você parar, você estica essa guiada lá na frente da canga e começa a bater do lado de dentro do rosto dele. Ele está entendendo que ele tem que parar. Então, essa questão de alguém fez isso comigo, te jogar dentro do curral e soltar um touro bravo, o boi bandido lá da novela antiga, quem assistiu aí lembra, e você tem que se virar lá dentro. Por quê? Porque se ficarmos sempre dentro de uma sala, dentro de 4 paredes, dentro de uma casa, sempre ouvindo, por isso o texto que nós lemos hoje no início é: não sejais apenas, mas praticantes. Como foi bom para mim ter que pegar no chifre do boi, e como muitos cristãos, às vezes por um excesso de cuidado desse que está discipulando, vão respeitar, porque ele não quer orar, ele não quer fazer isso, e aí o tempo vai passando, e a prática vai ficando encolhida. Por isso muitas vezes o confronto. Estamos orando, estamos praticando a oração em casa. Que triste é com essa pandemia, cristãos que, por não ter algo formal na igreja, não tem o hábito da oração dentro de casa, não tem o hábito da prática da leitura dentro de casa. Ou seja, você não depender sempre do líder te falando, você precisa orar, porque o Espírito Santo é quem nos atrai, quem nos chama para a necessidade. E por que tanta dificuldade, né? Não tem como a gente falar de prática sem falar primeiramente desses dois, digamos assim, no nosso meio tão natural, da oração e da leitura da palavra. Por que tanta dificuldade com a prática da oração? Orar não é fácil, né? Então, orar é fácil, é gostoso. Nem sempre, tem hora que orar é difícil. Dentro de casa você tem que ter disciplina. Com esse negócio da pandemia, as academias fechadas, às vezes a pessoa tem que fazer os exercícios em casa, alongar, treinar, pegar peso dentro de casa. E esses dias eu estava pegando lá um pacote de arroz de 5 quilos, pegando 2 pacotes de 1 quilo, fazer 2 quilos no braço. Tem que fazer dentro de casa, tem que dar um jeito, tem que alongar, senão eu vou ficar aqui enferrujado. E às vezes tem que ter essa disciplina. Como você não está pagando, indo lá na academia, como é que eu vou? Então, da mesma forma, as práticas cristãs, às vezes a disciplina cristã, né? Assim, ela não condiz com quando estamos cantando, quando estamos pregando, quando estamos ensinando no dia a dia. Disciplina. Por que tanta dificuldade em praticar a oração? E se não tem prática de oração, é complicado. Se não tem prática de oração, de duas uma: não tivemos uma experiência de salvação em Cristo, ou se tivemos, alguém questiona o que fizemos com ela, ou então somos preguiçosos espirituais, ou tem uma visão errada de oração. O que seria uma visão errada da oração? Sabe aquela visão da oração como a lâmpada de Aladim, né? Que você lembra lá do filme Aladim? O cara encontra uma lâmpada, esfrega ela lá, parece um gênio. Hoje nem faz mais esse tipo, né? Repetia muito isso naquele filme de Aladim, os 70 ladrões, sei lá. Então aparecia um gênio mágico, e esse gênio ele atendia os pedidos, 3 pedidos. E parece que as pessoas às vezes têm essa visão da oração, oração só para ter, só para conquistar as coisas. E a oração está falando de relacionar, de falar, de ouvir. Seja um pouco mais, talvez sendo um pouco mais ousado, de sentir. Essa prática, esse respirar da oração é necessário. Então essa visão errada da oração às vezes também acaba complicando a prática, porque se eu vou por esse caminho de uma visão errada da oração, eu estou sempre pedindo, e quando eu não alcanço o que eu estou pedindo, eu paro de orar.
Ou seja, porque você limitou a oração, digamos, a uma área da oração, né? E a oração está muito além. Recentemente eu compartilhei com líderes, né? Com pessoas envolvidas nos ministérios, um livro falando principalmente sobre a oração do Leonard Ravenhill, porque está do Pleno Avivamento. Ele fala muito sobre isso, da necessidade que temos de orar sempre. Então, a prática da oração é tão necessária. Por isso, não é apenas pregar, ensinar, como lá diz o texto, não ouvindo, mas praticando. E, por exemplo, seu líder, seu pastor, seu discipulador, seu mentor espiritual, não pode praticar a oração para você. Nós podemos instruir, nós podemos dar o exemplo, e oração você não dá exemplo dando estudo sobre oração. Como é que eu dou exemplo de prática de oração? Orando. Eu aprendi muito sobre oração orando. Um dos discipuladores primeiros que me pegou para discipular foi o pastor Sérgio. E o pastor Sérgio não precisa abrir a boca para falar de oração, porque sua prática era nítida, e é nítida sobre oração. E outro meio aí que eu citei, né, é a palavra, dificuldade que temos em ler a palavra. Hoje você percebe, seja no Facebook ou sites de relacionamento, quando tem um artigo maior, a grande maioria não lê. Por que muitos gostam do status de aquelas jargões religiosos, né? No máximo 4, 5 linhas. E hoje até isso mudou. Antigamente se colocava vários vídeos no YouTube, a onda agora é fazer pequenos vídeos de 3 a 5 minutos, que as pessoas não têm paciência de assistir longos vídeos de ensino, de pregação. Aqueles vídeos hoje do Evangelho Coach, coisa rápida, fast food, bem rápido, miojo, porque hoje nós temos dificuldades com a leitura, para refletir algo melhor. Nosso tempo é tão corrido, e isso reflete onde? Nas Escrituras. Temos dificuldades de ler porções mais profundas, reflexões com maior conteúdo nas Escrituras, e é tão desesperador que o tempo com mídias sociais de relacionamento é tão maior do que tempo com as Escrituras. O tempo com o Facebook, infelizmente, é muito maior do que o Face God, a face de Deus. Mas a face das mídias sociais tão grande no nosso meio, não é apenas jovens, adolescentes, mas todas as áreas da humanidade. Aí nós nos tornamos, infelizmente, o que o Tiago está falando, ouvintes e não praticantes. E aqui a gente está falando do beabá cristão, né? Como diz alguém, aqui não se fala ABCD, do obedecer, né? Dos primeiros passos, da simplicidade do meio cristão. E essa dificuldade em leitura da palavra é um problema meio global, não é apenas no meio religioso. Muitos não gostam de leitura mesmo, como eu disse aqui, pequenos textos. E em se tratando de cristãos e a Bíblia, percebemos isso também. Outra, da mesma forma que algumas pessoas têm visão errada da oração, também percebemos visão errada das Escrituras. O que é a visão errada das Escrituras? O exemplo mais clássico: Deus fala comigo. E ele foi e se enforcou. Não é Deus que está falando, é o diabo. Está vendo esse tipo de visão errada? Não quero dizer que em algum momento de desespero emocional a gente vai procurar Deus falando assim, mas que triste é cristão viver anos e anos na igreja e ter esse tipo de relacionamento com as Escrituras, de olhar para as Escrituras como uma caixinha de promessas, porque eu só quero as promessas, mas tem a obediência também. Então uma visão errada das Escrituras. Deus pode falar dessa forma? Pode, mas a forma de nós conhecermos melhor as Escrituras certamente não é esse, é lendo, capa a capa, folha a folha, do Antigo ao Novo, capítulo por capítulo, versículo por versículo, repetidamente. As Escrituras é muito mais do que isso.
é muito mais do que caixa de promessa, fórmula para resolver problemas vários, é muito mais do que livro de autoajuda, mas a palavra, a escritura sagrada é alimento. Lembra que a Cassiane cantava lá que a oração é alimento? A palavra é alimento, a palavra edifica, corrige, consola, renova, liberta, nos leva a conhecer melhor a Deus e melhor quem somos. Na matéria Conhecendo as Escrituras, eu repito muito isso, né? Quando eu estou lendo as Escrituras, quem lembra do que eu sempre falo? É nós que estamos sendo lidos. Quando eu estou lendo, de certa forma parece que é uma lâmpada, é um espelho que reflete, porque lá em Hebreus fala que ela é espada de 2 gumes, que ela é apta para penetrar onde? Pensamentos, medulas. É como espada de 2 gumes, ela consegue discernir pensamentos. Então, quando eu estou lendo, me alimentando, me edificando, conhecendo melhor a Deus, e tem mais, quando eu estou conhecendo melhor a Deus, eu estou conhecendo melhor as estratégias do inimigo. As Escrituras têm essa peculiaridade, individualidade que nenhum outro livro tem. Quando eu estou lendo, eu estou sendo lido. Quando eu estou conhecendo ao Senhor, eu estou me conhecendo melhor. Quando eu estou conhecendo melhor ao Senhor, eu estou conhecendo melhor as estratégias do inimigo. Maravilha! Por isso hoje a gente percebe muitos cristãos com dificuldades na caminhada. E quando buscamos essas 2 práticas citadas acima, oração, palavra, e as outras práticas do Evangelho, as coisas vão fluindo melhor, e elas vão se tornando mais leves, não pesado, não pesaroso, não por cobrança, mas por discernimento e sensibilidade. Quando eu estou praticando oração, palavra, nosso discernimento e sensibilidade estão sempre melhorando na minha vida pessoal, ao redor da minha vida, as coisas vão melhorando. Claudinei, por favor. Outras práticas que vão sendo resultado dessa prática da oração e da palavra, é o que está lá em Mateus 16, 24. Outras práticas vão se tornando naturais, que é a renúncia. Olha só, quem abriu Mateus 16, 24? A maioria sabe de cor. Lê para mim, por favor, aí, quem abriu. Pode ler, Ireni? Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a cruz e siga-me. Isso. Porque nós temos tantas dificuldades hoje, no século 21. Por exemplo, hoje a pessoa que menos nova, eu vou falar, a Ireni, não vou ser delicado, Ireni, mas as mesmas tentações que a Ireni, a Lena, qualquer um de nós aqui, quando crianças e adolescentes, era um tempo diferente. Alguém pode falar assim, não, hoje o tempo é muito diferente, mas as mesmas dificuldades como jovens que não enfrentávamos no passado, muda-se as coisas, sim, mudam, mas para aquela época era tão pesado quanto devido à realidade que se enfrenta. As renúncias sempre foram as mesmas para o jovem, para o adolescente ou para o adulto. E por que hoje no meio cristão tanta dificuldade para renúncia? Jesus falou assim, se alguém quiser vir após mim, faz o quê? Renuncia a si mesmo. Essa prática da renúncia faz parte da caminhada do meio cristão. Mas quantas dificuldades hoje o jovem, adolescente, o adulto, alguém colocou esses dias, achei interessante demais, colocou assim: o pastor é muito bacana quando ele é amigo, quando ele concorda, mas parece que o pastor se torna um demônio quando ele quer ser pastor, quando ele confronta o pecado. O pastor erra quando deixa de ser pastor para ser amigo e passa a mão e minimiza o pecado. Não tem como. E aí alguém colocou dessa forma: o pastor bom é aquele que é amigo, mas quando ele é pastor, que ele confronta o pecado,
que ele clama, como diz as Escrituras, de renúncia, de vida com Deus, aí ele já não é mais o amigo, o pastorzão. Então a prática da renúncia faz parte também da caminhada cristã. Por exemplo, nós fazemos tudo o que queremos. Eu posso querer muita coisa, eu posso desejar muita coisa, mas a palavra fala da renúncia. Renuncia a si mesmo e toma a sua cruz. Lá em Lucas vai colocar: toma a sua cruz todos os dias e siga. É a vida cristã. Jesus falou que você não precisa ir para um motel para adulterar com a mulher, ou vice-versa, com o homem. Se você olhou, desejou, e se você não renunciar ali mesmo, vai desembocar e vai trazer consequências. Então, você vê que tudo começa, aqui eu estou falando do alicerce. A gente vai falar do alicerce já já. Porque Jesus falou que, o que é o homem prudente, lá em Mateus 7, 24 ao 27. O que é o homem prudente? É o que pratica. E o insensato? O que não pratica. É o que ouve e não pratica. Está falando de quê? Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre essa questão do alicerce. Eu falei da oração, prática da oração, prática da palavra, que vai ser o alicerce na nossa vida cristã. Então, quando eu procuro praticar oração e palavra, eu vou ter não que vai ser fácil, porque não é. Eu vou estar mais propenso e fortalecido para renúncia ao pecado, renúncia à desobediência, renúncia à insubmissão, renúncia a uma vida relaxada. Então eu vou estar mais propenso para renunciar, para partilhar, compartilhar, para ser generoso, para amar, para semear amor, para suportar uns aos outros. Quem gosta de suportar uns aos outros? Não é fácil, mas as Escrituras falam: suportai uns aos outros, admoestai uns aos outros. Como que Deus trata comigo isso aqui? Quando tem de admoestar alguém, que tristeza que é para mim. Eu quase gero um filho para chegar para alguém, para um membro ou para alguém, para admoestar em amor, porque você percebe que as pessoas hoje não estão preparadas para serem admoestadas. Como eu disse, a igreja é boa até ela não me confrontar. Quando ela confronta, quando ela admoesta, tal, e vai para outra. Outras práticas: servir uns aos outros, aconselhar uns aos outros, levar as cargas uns dos outros. Poderíamos enumerar qual outras práticas cristãs? Perseverança, paciência. A gente poderia enumerar várias aqui, e a gente sabe que todas elas são desafiadoras para nós seres humanos. Nesse tempo tão sombrio que a gente está vivendo, de pandemia, em que estamos vivendo, em que áreas nós precisamos nesse tempo estar buscando praticar mais intensamente a vida cristã? A Irene acabou de falar ali, a paciência. Meu Deus, como que está difícil ter paciência nesse tempo, né? Não, embora, como a gente estava falando ali no início, né, a grande maioria hoje nem está mais, digamos assim, vivendo a quarentena. Parece que está tudo meio que liberado já. Lembrando que prática não é sair por aí fazendo tanto de coisas, trabalhando, fazendo com argumento, que só ficamos no discurso, ou que só ficamos na teoria, como foi o caso de Jesus. Lembra de Marta e Maria? O que aconteceu com Marta e Maria? Jesus está na casa de Marta e Maria, e Marta começa a fazer um tanto de coisa. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que aqui é a nossa casa, Jesus chegou. Aí, vou pegar um exemplo aqui. Aí a Irene quer fazer tudo certinho. Ela organiza a mesa, nada errado em organizar a mesa. Ela limpa a poeira, ela coloca as cadeiras no lugar, ela faz isso. Aí, deixa eu pegar alguém aqui. O Davi sentou aos pés de Jesus. Davi começou a ouvir Jesus. E a Irene está que faz as coisas, E a Irene ficou incomodada, que aí depois que Davi sentou, a Vanessa também foi e sentou lá e está lá ouvindo Jesus. Não está fazendo nada. E aí a Irene ficou invocada e falou: Jesus, estou aqui trabalhando, estou colocando tudo em ordem, porque senão estou fazendo tudo organizadinho, estou limpando o banheiro, e esses à toa aí, não tem nada para fazer, não, sentada aí ouvindo. E Jesus, sabe o que Jesus falou para ela? Para Marta, ou para Irene? O Davi, a Vanessa ou a Maria, ela escolheu a melhor parte.
Está entendendo? É claro que na nossa caminhada a gente precisa de Marta e Marias, precisa de ouvir, e precisa também de fazer. Mas Jesus mostrou ali a necessidade que se tem de não sair fazendo tanto de coisa, mas de ter esse tempo. Maria sentou para ouvir, para alimentar, né, Davi? Davi ficou mais velho essa semana, né? Ficou quietinho aí, pensa que eu não sei não, né? Maria sentou a ouvir, alimentar, não saiu fazendo um tanto de coisa como Marta fez. Mas não nos enganemos, não é o fato de estarmos fazendo, esse também já é um outro ponto errado. Não é o fato de eu estar fazendo um tanto de coisa que eu estou alegrando a Deus, que seremos mais reconhecidos pelos homens ou por Deus, porque a motivação do coração precisa estar muito alinhada com o coração de Deus. Como Maria, antes de sair fazendo, ouvindo, aprendendo, como Maria, antes de sair fazendo, eu preciso ouvir, aprender para praticar. E a palavra aqui é praxis. O que é a palavra praxis? Praxis é uma prática, mas é uma prática imbuída, fundamentada por uma reflexão teórica, fundamentada, para não ser apenas alguém que faz. Nesse caso aqui estamos em busca de uma praxis pastoral, cristã, que é busca de uma prática consciente, resultado de uma reflexão sobre o elemento a ser provido, no caso as pessoas. É exemplo de fé e obras. Lembra lá de Tiago também que fala? Uma não elimina a outra. Tiago vai falar lá: mostre-me sua fé, eu te mostrarei com as minhas obras a minha fé. Ou vice-versa. E é interessante, eu não vou abrir no texto, porque lá cita Abraão. Se você perceber, o que Abraão fez lá? Abraão, ele teve fé, foi uma obra de fé, ele ofereceu o filho. Lá não está falando que Abraão saiu ajudando as pessoas, abraçando as pessoas, dando cesta básica às pessoas, abraçando o velhinho, cobrindo o frio. Jesus fala sobre isso. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Está falando da prática. Mas lá em Tiago, quando fala de fé e obras, está falando dessa obra de Abraão, mas é exatamente a obra da fé. Mas você percebe que uma não elimina a outra, uma chama a outra, na verdade, né? Então, para a gente estar concluindo aqui essa reflexão nessa manhã sobre prática, eu até trouxe esse livro aqui, que eu li bem quando novo convertido, do Keith Green. Se você ama o Senhor, devocionais que desafiam um discipulado radical. Keith Green viveu apenas 7 anos. Ele era, aqui tem uma foto dele aqui, né? Sabe aquela música? Oh Lord is beautiful, Senhor formoso é. Foi ele que foi o compositor. Esse cara era bem novinho, ele já começou a tocar piano. Era um músico, parece que nos Estados Unidos, dessa área de hippie. E teve um dia, ele com a sua namorada, com a sua esposa, depois vieram a casar, com seu estilo hippie, ele visita uma igreja Vineyard. E aí no momento de adoração ele tem experiência com Deus e se converte. E Keith Green começa a levar seu piano, seu teclado para os parques públicos, para os teatros, começa a adorar o Senhor. E ele também conheceu Leonard Ravenhill, que escreveu o Buquetado do Pleno Avivamento. E ele começa a ministrar adoração e evangelizar em parques. E ele começa a perceber pessoas na rua, e ele começa a trazer pessoas da rua para dentro da sua casa. E aí a casa começa a encher. Ele tinha valores dos CDs que ele vendia, ele pegava os valores, começou a alugar casas na rua, e ele alugou o quarteirão quase inteiro da casa dele e encheu de pessoas que ele estava ajudando. E ele ficava até altas horas da madrugada discipulando, pregando, ensinando a palavra. E ele confrontava os músicos cristãos. O que estava fazendo com a música cristã? Só que ele viveu muito pouco. Na verdade foi a esposa dele que escreveu sobre ele, na verdade publicou o que ele escrevia. Parece que pegou um avião, fazer um voo de reconhecimento de uma área, ele e o filho, parece, ou os filhos, e teve um acidente. E Keith Green, ele fala sobre isso nesse livro. Ele fala
ele fala que o homem prudente, o que se preocupa com o alicerce, o que preocupa com o alicerce cava fundo, demora a concluir a construção. E muitos até passarão e dirá que está demorando muito. E ele, nesse mesmo livro, ele fala também desse homem insensato que não se preocupa com o alicerce. Ele quer adiantar a construção da sua casa. Ele está preocupando apenas com a rapidez da construção. Muitos até elogiam a rapidez da construção, a esperteza. Esse insensato, ele vai até criticar o prudente, falando que isso é loucura, tanto tempo, é loucura, tanto trabalho, é loucura, tanto esforço para terminar uma casa, que é igualzinha que eu já terminei. De repente a casa desse prudente está ali 6 meses, e talvez com 3 meses, o insensato, 2 meses, ele fez a mesma casa, talvez a mesma planta. E aí ele conclui o seguinte: ninguém passa ali na cidade administrativa e fala assim: nossa, que alicerce lindo da cidade administrativa. Eles vão lembrar do Niemeyer, né, que projetou aquela beleza, aqueles vidros, a beleza estética por fora. Ninguém elogia os alicerces. Muitas vezes ninguém elogia tanto, porque ninguém nem fica sabendo a vida de oração, de prática da palavra no individual. E aí alguém fala, elogia o que vê, o resultado dessa prática ali, porque o alicerce fica onde? Ninguém vê, ninguém sabe. E a nossa fé muitas vezes é assim também. Nós somos tentados a edificá-la da maneira mais fácil. Somos tentados a construir sem antes fazer os alicerces, sem renúncia, sem compromisso, sem aliança. Afinal, os alicerces não aparecem, não recebem elogios. E a minha oração nessa manhã, vou chamar o Claudinei aqui para estar adiantando, para a gente já estar concluindo, porque nós vamos estar ceando também nessa manhã. E a minha oração nessa manhã é para que Ele nos ajude, para que Ele te ajude. Talvez hoje de manhã, essa palavra não é para você, ela não é para mim, mas ela é para mim, ela é para você, ela é para todo aquele que teme e está buscando ser fiel ao Senhor, amém? Minha oração então é para que Ele nos ajude a praticar uma prática que agrade a Ele, não a religião, não ao homem, a Ele, não a nós, em que o Senhor cresça e eu diminua. A exemplo daquelas coisas espetaculares, muitas vezes, que nós percebemos, né? Que os homens veem, mas que Deus também vê. E como comecei, enquanto não houver prática, seremos apenas pessoas da teoria, do discurso. E o contrário também é verdadeiro. Enquanto não houver uma boa teoria, seremos apenas pessoas que fazem um tanto de coisa sem sermos relevantes. E enquanto não houver prática, estamos vulneráveis, muito vulneráveis. Estamos vulneráveis às tempestades, porque Jesus falou lá que a tempestade vem, as dificuldades vêm, e aí não resistimos aos vendavais, como Jesus falou. Enquanto não houver prática, não estamos firmados na rocha que é Cristo. Mas quando praticamos, sendo não apenas ouvintes, sendo prudentes, como Jesus falou, porque o que ele está falando lá não é de uma construção, ele está falando da prática e de ser prudente. Aí sim, quando estivermos praticando, sendo não apenas ouvintes, como Jesus diz, estamos firmados na rocha que é Cristo. E aí, os abalos vão vir, os ventos vão soprar, mas nós permaneceremos firmes, porque estamos alicerçados na rocha que é Cristo. Amém? Que nós possamos nesta manhã, a partir dessa reflexão também, continuar nossa caminhada. Se já estamos, que bom. Podemos melhorar? Vamos melhorar. Se não estamos, nunca é tarde para começar a praticar. Fechemos nossos olhos.
Senhor nosso Deus, tua graça e misericórdia sobre nós, sobre a igreja, sobre todos que estão aqui, Senhor, nos ajude à prática, não apenas a ouvintes, mas a prática que te agrada, o dia a dia, coisas simples. Nos ajude a nos preocupar com aquilo que a grande maioria de repente não vê, que são os alicerces.